summarize by giving you three sort of category of Buddhist discipline or ethic. Então, eu talvez deva resumir, passando para vocês, três categorias da disciplina budista. I think I have said enough about the general attitude about ethic by the Buddhists, especially by Mahayana. Então, acho que eu já falei o suficiente, de forma geral, sobre a ética budista, especialmente a ética Mahayana, do budismo Mahayana. So with that in mind, there are generally three kinds of ethic or code of conduct that Buddhists usually talk about. Tendo dito isso, então, há três éticas básicas ou códigos de conduta sobre os quais os budistas falam. Code of conduct or moral conduct that emphasize in Nyingche Dompa Tsurim. I think it's like protecting you from doing wrong. Yeah, I think doing wrong things, like wrong deeds. Yeah, that's one of them. Yeah, basically protecting you from doing wrong deeds. Então, desses códigos de conduta, um deles é aquele que protege você de maus feitos, de fazer coisas erradas. And I've already told you what do we mean by wrong and right already. Earlier we discussed it. Então, já falei para vocês a respeito de o que consideramos certo e errado. Falamos sobre isso mais cedo. Fundamentalmente, trata-se da verdade. So, a code of conduct that protects you from doing or engaging in wrong deeds. Então, o código de conduta que então, basicamente, é o código de conduta que lhe protege de más ações. Sim, más ações fica bem. So, in that category, you will find the Buddhist teachings of things like five precepts. Então, nessa categoria, vocês vão encontrar os ensinamentos budistas como, por exemplo, os 5 preceitos. Including things like not to take alcohol and all kinds of things. Incluindo coisas como, por exemplo, não consumir álcool, todos os tipos de coisas. This is what I said earlier, answering to one question. Depending on different people there are people who want to take extra code of conduct. Então, conforme eu disse antes também, isso depende de diferentes tipos de pessoas. Algumas pessoas talvez prefiram adotar códigos de conduta mais extensos. Então, claro, para essas pessoas vai haver um código de conduta extra. And for instance, like bhikshu vow, like becoming a monk. Someone who decided, not everybody has to have, right? Somebody who wishes to become a monk, he will then have a code of conduct that's extra, Então, por exemplo, votos de bhikshu, uma pessoa que resolva se tornar um monge. Então, vai haver um código de conduta extra para essa pessoa que decide ser um monge. Yeah, bhikshu is one very big one, and the bhikshuni also.
Então, Bhikshu é realmente bastante extenso e Bhikshuni também. All the way down to Upasika, that those who only want to take one vow, such as not killing or not lying. Então, todo o caminho até o voto de Upasika, a pessoa que decide tomar um voto apenas, como, por exemplo, não mentir ou não matar. This is important that the Buddhists realize this variety, this availability of various different code of conduct that people can take. That alone says a lot about Buddhism. It's not like one socks for all. Então, isso é importante que os budistas entendam essa variedade, a existência dessa variedade. Isso está muito presente no budismo, que existem nuances, que não é como uma meia de tamanho único que serve para todos. 这样呢，这么多种类呢，其实也让我们理解说佛教，也对佛教有。就是佛教有这样的一个情况啊，其实是很重要的。就是它不是说每个人都要穿同一双袜子。But you know, all these nuances and differences and details are getting totally lost and got hijacked previously by different cultures of Asia. I'm sure the Confucius have hijacked Vinaya or Buddha Dharma a lot, and now, of course, the Ivy Leagues. E claro, que toda essa variedade, todas essas nuances, esses detalhes, eles foram sequestrados por questões culturais. Por exemplo, eu tenho certeza que o confucionismo adotou muito do Vinaya, e aí, claro, agora mais recentemente, todos esses Ivy Leagues. I'll give you one example. Eu vou dar um exemplo. For instance, a monk, a fully ordained monk, he has a 4 root vow. If one of them he breaks, he is finished as a monk. Então, por exemplo, um monge, ele tem 4 votos raiz. Se um desses votos é quebrado, ele está acabado enquanto monge. I'm not saying he's finished as a Buddhist. E eu não estou dizendo que ele está acabado enquanto budista. Not a Buddhist. Ele ainda segue sendo um budista, só não vai ser monge. In order to be no more monk, he has to break one of these rules. Então, para que ele deixe de ser monge, ele precisa quebrar uma dessas regras. Okay? One very, very commonly visible and understandable is if a monk have a sex, of course he's finished. That you all know, right? Então, uma dessas é bastante visível, bastante óbvia, todos vocês sabem disso, é se o monge fizer sexo. Yeah, okay. This is what I mean by cultural influence. See, you know, culturally, you can accept that he's a monk, you know. Então, isso é o que eu quero dizer com ser culturalmente influenciado, né? Sexo, ele é monge, vocês entendem isso. Killing a human. E a outra é matar um ser humano. Finished as a monk. Vai estar acabado enquanto monge. Now those two, you know, okay. And then the next one is stealing. Então, essas duas, ok. A próxima é roubar. It's actually it's very detailed. Stealing value of a lunch, I guess. I think that's the best measurement. Value of the most what do you call it, standardized lunch price.
Yeah. I don't know 那 what it 偷 is. 盗他也讲了很 E esse 细， também 就 é 是 bastante 他偷的 explicado, é 是 bastante 什么 detalhado, 内 mas 容呢？ basicamente é roubar o 是 valor 相当 padrão 相 de 等 um 于 almoço. 最大家一般吃的最一般大家吃的最规范的那种午餐这样的一个价值，就是如果他偷的东西价格跟一个午餐一样的话，就是破了这个戒律。 So if you steal money worthy of like one plate of kaya toast in Singapore, you are finished. Então, It doesn't have to be Michelin star food. 比方 então 说 se 在 você 吉 roubar 林 o valor 做饭 relativo a 在 um 新西 prato 兰 de 被 caia 这 toast 个 em 加一 em 点丝那 Singapura, 就完了，不一定 você 会 está 被 acabado. 实 Não 施到 precisa 这 ser 个 roubar 这 um 个 almoço 5 estrelas da Michelin. The fourth one. Now this is the most dangerous one, actually, especially for the monks and especially for the successful monks. It's really dangerous. 第四个其 E 实 o 是 quarto é 特 realmente 别 muito 是对那些 perigoso, 很成功 complicado, 的 especialmente para aqueles monges que têm sucesso. To kill somebody, it takes a bit of a planning. You need you need some, it's not that easy to kill people. 要 Então, 杀人的 matar 话， alguém 要计算 requer um pouco 怎 de 么打， planejamento, 这个 não é 不 algo 不是那 fácil 么 de 容易。 fazer. And to have sex also, you need somebody. Someone else. E sexo também, você precisa de outra pessoa, de mais And alguém. of course, food also maybe easier than the sex and the killing. Easier. 这偷那个 Então, 食物这 a 样 partir 的 da comida também talvez seja mais 杀 fácil do 人 que 可能 matar 是 e 比较 sexo. 容易一点。 The fourth one. Agora, o quarto, It's a very special lie. It's not just lying, like ordinary lie. Lying like, oh, like I'm so and so, like I've achieved realization. I can predict, like I don't know whether there will be, whether it's the end of the world next year or not. Stuff like this. This is so dangerous for the monks and especially well-respected monks to come. If this word come out from a monk's mouth and enters into the listener's ear, and the listener also is sober, not drunk, not dazed, and he or she actually got deceived, the monk is finished. 那 e 这个 não, 第 não 四 se 个 trata 呢， de 也 qualquer 不是 mentira 说 aqui, 是 é 个谎言，而是 uma 说 espécie muito 这个 específica de 所说的 mentira. 谎言，它 Por 他 exemplo, 认为说 quando um 我们 monge, 证悟 especialmente 我 um 能够 monge 确 realizado 实 que 明 tem 天和 obtido 明年的 sucesso, 世界末 ele 日等等。 prediz, por exemplo, que o ano 这样 que 的 vem 谎 vai 言 ser 呢， o 对 fim do 于这些 mundo, 本身是非常危 quando ele 险 se 的，对 gaba 那 de 些 alguma 大师级的人物 realização, 应该这样说。如果 e 你 essas 从佛 palavras 祖 elas 所说的这 entrarem 样 no 的 ouvido 字 de 眼， alguém e essa 因为 pessoa 这些字 ela 眼是 estiver 是 sóbria, 已经 ela 听到了， estiver 对的， consciente 他是 do 清 que 醒的， ela 没有 está 喝醉，没有 ouvindo, 发呆，他是有听 e 到，并 essas 且清醒 palavras 的， enganarem 那 essa 这个世界也 pessoa, 完了。 esse monge então está acabado. Anyway, the first category of the ethic or the moral conduct in Buddhism is to really to protect you from wrongdoings and misdeeds. Então, de qualquer 所以 forma, a 呢， primeira 这个佛 categoria 的 de ética 道 do 德 budismo 它 é 的 aquela 第 que 一个 protege você de 规 más 则， ações. 第一个类别里面的伦理道德是为了要保护你，不让你做错事。 The second one is the ethic to accumulate the virtuous, the virtuous deeds and qualities. E Deeds, qualities. OK。然后第 E 二 a 个类别 segunda 是 ética é aquela que 让你 acumula 积善 ações 还有 virtuosas e 行 qualidades. In that category comes things like sitting straight, 在这个类 Nessa 别包 categoria 括 entram coisas 坐 como 直 sentar 的 ereto, 手法 I don't know, meditations and all 禅 kinds of 修 things, 各种 like 东西。 meditação e esses. respecting to the, sublime beings. All this comes in this category. 礼敬诸佛这一切都 meditações e respeito pelos seres sublimes, tudo isso cai nessa categoria. Ethic is to really extract
basicamente, é a ética que extrai, que acumula a virtude. Okay? So the first one, to protect you from wrong deeds. The second one, to help you collect good deeds and good things. Easy. Those two are easy. Now the last one, the last ethic is really difficult. In- The ethic to benefit others, that's a difficult one. Então, as duas primeiras, a ética que lhe protege de más ações e a ética que lhe auxilia a acumular boas ações, essas duas são relativamente fáceis. Agora, a terceira é realmente difícil. A ética que beneficia os outros. Especially if you are a bodhisattva, you cannot give up anyone. Especialmente se você for um bodhisattva, você não pode desistir de You ninguém. may hate onion, but if the person you are trying to help loves onion, you just have to deal with it. Então, você pode odiar cebolas, mas se a pessoa que você está tentando ajudar adora cebola, você vai ter que lidar com You isso. may be the BBC reader, but if you are whatever, the person who you are trying to help reads Pyongyang Time, you have to help. Então, você pode ser um leitor da BBC, mas se a pessoa que você está tentando ajudar for um leitor do Pyongyang Times, você vai ter que lidar com could isso. also mean that you read Pyongyang Time. Então, isso também pode significar que você vai ter que ler o Not Pyongyang necessarily, oh, yeah, Times. you can read Pyongyang Time. I'm reading BBC. No, not like that. E isso não é que você, ok, você vai ler o Pyongyang Times e eu fico aqui lendo o BBC. Não é isso. Você também vai ler o Pyongyang Times para ajudar essa outra pessoa. That's a difficult one. E isso é difícil. So this is the summary of the Buddhist ethic. Então, esse é o resumo da ética budista. Okay? But ethic is a means, it's not end. Mas a ética é um meio e não é o fim. Ethic without the wisdom, Buddhists really think it's a burden. E a ética sem a sabedoria, os budistas realmente acham que é um fardo. Not only that, E não, it is a big nutrition for conceit. e não só isso, é um nutriente muito grande para pretensão. So some people like Nagarjuna or Maitreya really relentlessly try to add the paramita bit whenever they talk about discipline. Então, pessoas como Nagarjuna e Maitreya, elas imediatamente tentam inserir a ideia de paramita quando elas falam sobre a ética e moralidade. But they also praise the ethic in general. They do a lot. Mas elas também elogiam a ética, eles fazem isso bastante. Like Nagarjuna said, Timni, Judang Miju Sajin, Yundeng Kunji Shiten Laparsung, like a ground, like a fertile ground, or actually like a ground, like a earth. Então, Nagarjuna mesmo diz como a terra, como a base, o solo. Ethic is like a ground where, everything you can achieve something. Where everything can be achieved. A disciplina, a ética é como o solo, é como a base sobre a qual tudo pode ser alcançado. Here this time I'm not giving you any specific practice of ethic. Okay? Então, aqui eu não estou oferecendo a vocês nenhuma prática específica de ética. But I will just tell you one thing. Not only discipline is important, and
it's actually easier than you think. It's something that you can habituate yourself. Então, a disciplina é algo que é mais fácil do que aparenta, é algo muito que é mais fácil vocês se habituarem do que talvez vocês pensem. So, as Buddha and many bodhisattvas have advised, we should begin with something that within one's own capacity one can apply or discipline. Então, como o próprio Buda aconselha, deve-se começar por alguma coisa que esteja dentro das suas próprias capacidades. Something so simple, small, and doable. E algo tão simples, tão pequeno e tão factível. And it doesn't even have to look exotic or feel exotic. E algo que não precise parecer exótico ou fazer se sentir exótico. It could be something so mundane. Pode ser algo muito mundano. Now I'm talking to the most, like beginner level. E eu estou falando aqui dos níveis mais iniciais. Can be folding your t-shirt. Pode ser dobrar sua camiseta 3 times a week pelo menos 3 vezes por semana and doing it consistently e fazer isso de forma consistente and taking that as a mind training. e assumir isso como um treinamento da mente. And then add on. E aí então acrescentar coisas. Discipline in Sanskrit, sometimes I think is called shila. The Sanskrit word for discipline sometimes is shila. Shila has the connotation of, what do you call it? Cooling, cool. E em sânscrito, a ideia de disciplina, shila, também tem a conotação de resfriar. Então, o sentimento de satisfação vai surgir, o sentimento de alcançar algo. Eu consegui fazer isso. Você dobrou a sua camiseta hoje, porque foi isso que você prometeu fazer. Then this then gives rise to the confidence, I guess. Então, isso, ao final, faz surgir a confiança, eu acho. And then it protects you from getting astray, distracted. E isso protege você de se desviar, de se distrair. Yeah. Now, what kind of discipline? There are just millions. Então, que tipo de disciplina? Há milhões. From one single discipline of, let's say, not lying, let's say, not killing. Desde um tipo único de disciplina, como, por exemplo, não matar. You can even begin with the really easiest one, Você pode também começar such com as not killing human. uma bem fácil, como, por exemplo, não matar humanos. That's the easiest. Essa é a mais fácil. You're doing it all the time. Você faz isso o tempo todo. You don't have time to kill. Você não tem tempo para matar. You have no courage to kill. Você não tem coragem de matar. And it's not fun. E não é Why would divertido. you go around and kill people? Por que você iria por aí matando pessoas? So, giving you just a demonstration. So, since you don't kill anyway, Então, só para lhe demonstrar, uma vez que você não mata de qualquer if forma, you take a vow of not killing, se você tomar esse voto de não matar, then all that act of not killing actually ends up becoming
virtue. So this becomes the second one. Então, 那如果你立下这样的 todo 誓 o 言 ato 但 de 是 não 不 matar, 实行这 ele 种 se 行为，要 transforma 做 numa 这个 virtude. 善 E 那 aí, 就达 então, 到 vamos 这 para a 个 segunda. 第二类别的这个戒律。 So you know what I mean? Like for those who have not taken this vow, till today you haven't killed anyone. And yeah, it's good for you. You know, you didn't kill, you didn't go to prison, etc., etc. But if you take a vow, then not killing actually ends up becoming virtue. So these are the way the Buddhists interpret the ethic. Então, para aqueles que não 在 não 座 tomaram o 这些 voto 没有 de 受 não 过人的 matar, 如果 até 是没有受过， hoje 但是 eles, 但 ok, 是 não foram para prisão, não foram 就 presos, 就 não estiveram 没有坐 livres 牢 deste 啊，诸如 problema. 此类的 Mas 这 para 个 aqueles que 那 tomam 如 este 果你 voto, a 为 partir 实 do 不 momento 杀 que 的话， tomam 那 este 么 voto, 这 se 所有 torna 的戒 uma 律都是 virtude. 善。那这个就 Você 是 passa a 佛 acumular 教 virtude, porque você tomou 对 esse 于 voto. 真 Então, 理的认识。 vê assim que o budismo Okay, enxerga a enough with ética. the ethic. Let's talk about the value. 那我们讲 Então, 这个道德 agora 伦 vamos 理 falar 之后， sobre 我们现在来 valores. 谈这个价值观， Although they overlap a lot. 他们之间有很多 Eles se sobrepõem bastante. Now, I don't need to mention this again. Of course, the Buddhist value the most is the truth. This you have heard so many times. Então, claro, eu não preciso repetir isso. Claro que o que os budistas mais valorizam é a verdade. Vocês já ouviram isso muitas vezes. 真理。 So all the other different Buddhist values are one way or another geared towards that value. 那 Então, 所有 todos 其 os 他的 valores, 价 os 值 outros 观 valores 呢 budistas 或 são, 多或少就是 conduzem de uma 总 forma ou 是 de 会 outra para este valor. 总是会对着这个对准这个趋近实相真理的这个价值观。 Now, here we have, now we are talking modernization, right? 现在我们讲到 Então, 现 agora 代 nós 化， estamos falando sobre modernização. There's a different other values. E no mundo moderno Many há, different values. há 在现 muitos 代化的 valores 现代社会里 diferentes. 面呢，有很多其他的价值观， Freedom, 自由、 Liberdade, democracy, freedom. These are values. democracia, liberdade, 对 esses são 自 valores. 由， Like liberal values, I guess. 一些比 Valores 较民主 liberais, 自 eu 由的 acho. 这些这个价值观。 For a lot of the Buddhists, these values, like liberal values, freedom, all of these are like very sweet, good ideas. 对很多佛教徒而言呢，这一 Muitos 些概念 budistas, 啊，关于 esses 自由 valores 啊、 liberais, 民主啊 por 这些 exemplo, 呢， como a 他们都是 liberdade, 一 são 些 valores 很 muito 很好的 doces. 一些很甜美的一些想法。 I'm surprised that you are not shocked when I say this. E eu me 我也很惊 surpreende 讶 que 你 vocês não 们 estejam 谈 chocados 到 quando eu 这 digo 块 isso. What? No, because I'm talking about when I say it's a good idea, I'm being sarcastic. Porque quando eu digo que são boas ideias, eu 或 estou 者你 sendo 们的其实 sarcástico. 我是在讽刺，我其实是有点讽刺的意味。 Yeah, it's a good idea. That kind of, that's what I'm saying. Yeah, that's a fantastic idea. 这是个很 É 好的 uma boa ideia, é uma ideia fantástica, é isso que eu quero dizer. Wow, it is the most, I don't know whether. So again, here I'm just trying to give you some idea of how the Buddhist values things. 我其实是真的试 Mas 图地给你 é 一 assim, 种 bom, por outro lado, 这个 é o que eu estou 想 passar 法 para 的 vocês 感 aqui, 觉 é 就 um 是这 pouco 个 a ideia de 佛教 como 徒 que 他们 os 是 budistas 珍视 valorizam as 他们 coisas, 珍视什么东西， dão valor 是 às 价值 coisas. 观。 Okay, so there are a lot of different sets of Buddhist values. I'm going to touch with something called Palgi Nordun, seven sublime treasure. E há várias categorias de valores budistas, e eu aqui vou tocar uma coisa que é chamado sete
not tesouros. go with all of them, in a very big detail. Maybe not even necessary. E nós não vamos conseguir passar aqui em detalhe todos eles, e talvez não seja nem necessário. There are many different ways to categorize, by the way. E há muitas formas de categorizar a propósito. Sometimes one can even say the only thing that Buddhists value is the shunyata. Pode-se dizer que tudo que o budista valoriza é shunyata. But who will understand that? Mas quem vai entender isso? What good it is for us? Que bom que isso é para How do we nós. practice? E como praticamos isso? It's almost useless, É praticamente inútil. right? Maybe another way. Talvez outra forma. This is probably really good thing, but it's not many people pay attention to this. E talvez seja até bom, mas muitas pessoas não prestam muita atenção nisso. Actually, more than liberal values, more than things like freedom of speech, human rights, democracy, pluralism, more than any of these, there's one thing that the Buddhists say that is really, really the most precious value that everybody must have. E mais do que a liberdade de expressão, o pluralismo, os direitos humanos, muito mais do que esses valores, há uma coisa que os budistas dizem que tem que ser valorizado mais do que tudo. That is a fundamental. 它是最根本的。 I already spoke this before the break. E eu já falei sobre isso antes do intervalo. Basically putting your feet in someone else's shoes. That's what it is. Basicamente, se colocar no lugar do outro, é disso que se trata. 自己的脚放进别人的鞋子里， Just trying to put your position into spider's shoes for just 1 hour and then try to see the world. 你 Se colocar no lugar do outro, na posição do outro, por talvez 1 hora, e aí ver o mundo. 1 A partir disso, ver o mundo. 回头看这个世界。 I don't know, things like that. Basically try to put yourself in, like empathy with everything. Basicamente, empatia com 对 tudo. 所有的一切都保持这个升起的同理心。 This is a big one, especially in the Mayan, well, actually all the Buddhist teachings, the karuna, metta, compassion, all that. E basicamente em todo o budismo, karuna, metta, compassion, isso é um assunto 就是 muito 除了 importante. 慈啊、悲啊这些修法都包含同理心。 If Joe Biden can put his big feet in Donald Trump's shoes, even for 1 hour, Se Joe Biden conseguir colocar os seus pezões nos sapatos no lugar do Donald Trump, que seja por 1 hora vice versa. e vice-versa, 就是特朗普也应该把脚放进拜登的鞋子1个小时。 Trying to understand the other's way of thinking and the positions and the culture and the tradition and the environment. tentar entender o ponto de vista do outro, as condições, a cultura, o ambiente do outro. Basicamente isso. It really, really, I think this is actually very valuable. Isso realmente é muito valioso. Mountain dwellers, Aqueles que habitam having a montanha. empathy with the plain dwellers. Aqueles que habitam a montanha tendo empatia por aqueles que Dwellers. habitam a 山 planície. 上的人对那个住平地的人要有这种升起同理心。 Yeah. And crowded people coming from a crowded situation, having empathy with people from a farm in Australia.
E as pessoas que vêm de ambientes muito populosos, lotados, tendo empatia por aqueles que habitam fazendas na Austrália. When I was in America, I went for a long drive. E quando eu estava Hours nos, and hours you can drive in this field. 当我在 e 美国 quando 的 eu 时 fui aos 候， Estados 甚 Unidos, 至 eu fiz essa viagem de carro por horas e horas. Você dirige Sometimes no you go through campo. this sign called no trespassing. E vez ou outra você passa por esse sinal de trânsito dizendo proibido ultrapassar. 告示说你不准你进入。 That word, no trespassing. I don't know how that word will work in somewhere like Calcutta. E essa expressão, proibido ultrapassar, eu não faço a menor ideia de como essa expressão iria funcionar num lugar como, por exemplo, Calcutá. You have to have empathy, right?你要有 Você precisa ter empatia. And these people have grown up from a very young time for generations in this kind of situation. 这些人 Essas pessoas, elas nasceram, cresceram nesse tipo de situação por gerações após geração. So I think empathy is one value that we can categorize. But today we are going to do the 7 sublime treasures that Buddhists sometimes talk about. Então, essa é uma categoria, empatia é uma categoria que nós poderíamos trabalhar, mas hoje nós vamos falar sobre os 7 tesouros sublimes, 佛教的七 dos quais o budismo fala. Number 1, value. Então, o valor número 1, Unwavering trust to the truth. uma confiança inabalável na verdade. 毫不动摇的信心或信任。 Let's say somebody coming towards you with a gun, E então vamos dizer que alguém vem na sua direção com uma arma gun pointing at you. apontada para você. 枪口已经对着你了 From you have to believe something compounded things are permanent. 你必须相信Você tem que acreditar que alguma coisa composta é permanente. Inside here, of course, your mouth says yes, 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 但 I 是你的嘴 believe. 巴说是 Claro que você vai falar com a sua boca sim, 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 mas lá dentro você sabe que não é All verdade. compounded things are impermanent. Você sabe que todas as coisas compostas são impermanentes. 已经 É 证明了 provado, é 这 um 个事 fato. 实。 You know, just to save your life, of course, you say, yeah, 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 some things are permanent. 为了保 Claro 你的 que para 性命 salvar a sua 当 vida 然 você vai 可以 dizer 说 sim, 但 sim, 有 sim, 些 algumas 是 coisas são 恒常的 permanentes. It's like you have an unwavering trust that fire is hot, water is wet. 就好像 Da 你 mesma 有 forma, 你 você 对于 tem 说 uma 火是热的， confiança 水是湿 inabalável de 的， que o 这样的 fogo é 事实呢 quente 有 e que a 毫不 água 动 é 摇的 molhada. 这种信心。 So unwavering trust to the truth, that's important. Value number 1. Então, o 对于 valor 真理 número 实 1, 相的 muito 这种 importante, 毫 isso é 不动 muito 摇的 importante, 信 uma 心，这个是 confiança 第一个价 inabalável 值 na 观。 verdade. That's a difficult one, by the way, as easy as it sounds. 虽然听起来 Isso pode soar fácil, mas é difícil. This includes many other things. For instance, unwavering trust to the law of cause, condition, and effect. Isso inclui outras coisas, por exemplo, uma confiança inabalável nas leis das causas, condições e efeitos. 因缘果之定律有毫不动摇的信心。 If you trust in the game of cause, condition, and effect, Se você acredita, confia no jogo das causas, condições e efeitos, wholeheartedly, 全心全 unwaveringly, 全心全意 inabalavelmente, do fundo do seu coração, that's a difficult to achieve, by the way. é difícil de alcançar isso. 很难做到的。 There have been big temptation to trust into some savior coming from the blue.
porque vai haver uma tentação muito forte em acreditar em algum salvador que venha, que surja do nada. So, anyway, that's number one. Então, essa é a primeira. And then there's actually the second one is the very much about we've been talking about ethic, really valuing all those ethics that we just talked earlier, the three categories of ethics and all the other ethics. E a segunda, então, diz muito a respeito do que nós temos falado sobre as três categorias de ética, de valorizar a ética, as três categorias de It's ética. really good one. E o terceiro valor Necessary, which is contentment. e o terceiro valor é muito importante e muito necessário, é o contentamento. 必要的就是知足， Contentment of everything actually. 对一切的知足， Contentamento Except com the dharma, tudo, I mean the truth. exceto em relação à verdade. 以外， Everything. 对一 Like 切。 Contentamento em relação a tudo. and I think it's actually such an important life strategy. 我 E, 也 na 觉得 verdade, 这 eu 是 acho que 一 é 个 uma 非常 estratégia de 重 vida 要 muito 的 importante. 就是生命中的一个策略。 Basically, not overdo it, you know. Basicamente, não Not exagere. overdo it. 不要过火， It really makes things much more fun and much more pleasurable. 它会 Ah, 让 realmente torna isso torna as coisas mais agradáveis, mais prazerosas. That's enough. 就是够了， Algo como chega, é o suficiente. 够了。 Like, no need to go to Bali 1,000 times. Não é necessário ir a Bali 1000 vezes. Even if you really want to, Mesmo que você 就算 realmente 你很 queira, 想要， tell yourself, it's okay. 告诉自己 diga a si 没 mesmo, 关系。 tá bem assim. Then the past visit to Bali is memorable and nice. Então, a última visita a Bali vai ser memorável e muito agradável. 回味的，非 Otherwise, 常美好的。 otherwise it becomes a burden and a job. Caso contrário, isso se torna um fardo e um trabalho. This is a big one, actually. I think there's so much things to discuss about. 这 E eu acho que isso é importante, há muito o que se discutir sobre isso. I think I don't know. Sometimes I think about this and think, but I don't think our consumer society who are will hear this. I don't think so. Então, às vezes eu penso sobre isso, mas eu acho que a nossa sociedade consumista, ela não vai ouvir. 我们这个就是消费型的社会呢，我不认为他们会听得到。 I think we talked about this last time. I don't know, maybe it's here, maybe somewhere else. I'm getting mixed up. 我们已经 E eu acho que falamos sobre isso uma outra vez, não sei se aqui, em outro lugar, eu estou me confundindo. Right? I think I'm actually, I think 3 years older than Singapore, right? Por exemplo, eu acho que eu sou 3 anos mais velho do que Singapura. Yeah, I'm 3 years older than Singapore. Eu sou 3 anos mais velho do que Singapura. So 4, 61. Yeah. I'm 3 years older than Singapore. Então, eu sou 3 anos mais velho do que Singapura. So how much jeans do I need now? 我需要 Então, 几件牛仔 quantos jeans eu How many preciso jeans I agora? need now? 需要 Quantas 几件 camisetas eu 恤 preciso agora? I can already plan. 我已经可以计 Eu 划 consigo planejar, budget, you know, like fazer 可 um 以计算我 orçamento. 的这个 we are talking 消 about, 费 yeah, 预 so 算。 we are talking about that kind of contentment. Nós estamos falando sobre esse tipo de contentamento. Let's say every month I buy a new t-shirt. Então, vamos dizer que eu It's like compro. a suffering
Vamos dizer que 每个月 eu 都买 compro 一件 uma 新衣服 camiseta 呢， nova 但其 todo 实是一 mês. 种 Isso é um sofrimento. Put those things. 他们放 Onde é 在 que eu 哪 vou 里？ guardar isso tudo? Anyway, if you budget it like that, I think it really makes you more, I don't know, wealthier, healthier, happier. Então, se você 如果你 fizer 自 esse 己做 orçamento, 预 se 算 você 的 se 话，会 planejar 让 dessa 你 maneira, 更 isso 富 vai, 裕，让 vai 你更 fazer com 健 que 康、 você 更 seja 快乐。 mais, fique mais rico, mais saudável, mais Number feliz. two, Então, 这是 esse é o número 2. this value, Eh, contentment. Esse é o, 这个就是 terceiro, 这个 é 佛教 o 的价值观， contentamento. 知足。 The third value, is it? Wavering trust, ethic, contentment. Okay, yeah, fourth. Sorry, Então, value o quarto valor. are really important. Esse é muito importante. Curiosity, Curi- never-ending curiosity. Uma curiosidade This is que não se must, encerra. especially for the young people. I personally, I supplicate to you, do not suffice with BBC only. 那第四 Então, 个 uma 价值观是非 curiosidade, 常 esse é 非 um 常重要 valor 的，就是好 inestimável, 奇心， especialmente para as 一个 crianças, e eu 永不 imploro a 收止 vocês, 的一种 por 永不 favor, não 收 se 止的一 sintam 种好奇 satisfeitos 心。 somente com a 那这 BBC. 个是非常重要，特别是对年轻人来说，仁波切祈请年轻人，祈请大家不要满足于 BBC 报纸。 If you are going to believe in all the lies, might as well listen to all the lies. Why stick with just one lie? Então, se você for acreditar em mentiras, por que ficar se contentar com uma mentira? Tem que ouvir todas as mentiras, por que uma só? Here, actually, the value, to put it more in the dharmic context, curiosity for the understanding the truth, relative truth, ultimate truth, not sufficing with one statement, one assessment. Basically, that's what it is. Então, colocando isso num contexto mais budista, a curiosidade pela verdade, a curiosidade pela verdade relativa, a verdade absoluta, não se sentir satisfeito com somente uma afirmativa. 一个方面或者一个答案还是一个看法。 Okay, the next two are our listeners from other places beyond Singapore. Some probably from, I don't know, Europe. They will have hard time. Maybe they may get puzzled a little bit. 那 Então, as próximas duas, talvez as pessoas que estão nos escutando de outros lugares fora de Singapura, talvez da Europa, eles fiquem um pouco confusos com essas. This is nothing that cultural, actually. 但是 Mas, Maybe a little bit. mas, por favor, tenham certeza de que não se trata de nada cultural, talvez um pouco cultural, mas So fifth and sixth. então a quinta e a sexta 第 juntas. 五和第六一起。 Shame and fear of wrongdoing. These two are values. Então, vergonha e o medo 行 de 为错误的行为 fazer 的 algo 这种 errado. 羞愧感还有恐惧这两个价值观 Which is actually easy to understand. 其实是很容易 Que, na verdade, são fáceis de entender. Don't, marry your mother or 不要跟你的妈妈 don't, não. don't sleep with your own sister or brother or something like that. This is the shame. It's like it's very human, of course. There's a human culture and human thing. Yeah, basically, that's what we are talking about. 就不要 Então, a vergonha, 上床啊这样 claro, você não vai casar com a sua mãe, ou você não vai dormir com seu irmão, com a sua irmã. Então, claro, se trata de valores But do you want to make it humanos, more dharma related? mas se você quiser relacionar mais com o Dharma, Let's do it in a very sophisticated way. vamos fazer isso de uma forma 比较 muito sofisticada. 高深一点的方法。 So, in the beginning, your day,
Okay, this is number one, month one after being Buddhist. Okay. Então, no início, vamos dizer que seja o primeiro mês depois que você se tornou budista. Month one, after becoming Buddhist, you will not walk naked in front of the Buddha statue. Então, no primeiro mês após se tornar budista, você não vai caminhar nu em frente de uma estátua budista, do Buda. Because it's not respectful, right? Porque não é respeitoso, certo? After 5 years, 5年后， Depois de 5 anos, every time you become naked in your bathroom, think that, wait a minute, Buddha is omniscient. No matter where I am, he will see me. eh, 5年后 você está nu no banheiro e aí você se dá conta, oh, espera um pouquinho, o Buda é onisciente, ele pode me ver So aqui. it's so embarrassing. Is this something to do with the shame? It's so embarrassing that I actually sort of try to put my robe in front of the statue, but walk naked in the bathroom. That's so embarrassing. Então, nós estamos falando sobre vergonha, sobre sentir vergonha. Então, é uma vergonha que eu me cubra na frente de uma estátua, mas consiga ficar nu no banheiro. This is actually quite an important point. This is something related to who will know that you have done good karma or bad karma. Only you are the witness. Only you will. You know your motivation. Então, isso é bastante importante. Quem vai saber se você vai ter bom karma ou mau karma? É somente você. Você é a sua própria testemunha. Somente você. If you ask a 自己 Buddhist, 的动机。 if you ask a Buddhist, a master, he will say, "Oh, you have accumulated lot of merit when you were not trying to become naked in front of the Buddha statue." Então, você perguntar para um mestre, ele vai lhe dizer, você acumulou muito mérito todo esse tempo que você evitou ficar nu em frente a uma estátua do Buda. And you have also accumulated equal, if not more, merit when you realize, oh, Buddha is omniscient. No matter where I go, he's going to see me. E você acumulou a mesma quantidade de méritos, se não mais, no momento que você se deu conta, o Buda é onisciente, ele está me vendo o tempo todo. Anyway, so basically shame. Então, basicamente, vergonha. This is a kind of important value. Esse é um valor importante. But maybe shame is not really right translation. Mas talvez a vergonha não seja propriamente a melhor tradução. And by the way, this also gave a very easy access for the Confucius to hijack this value, because all this face-saving value emerges through this. Somewhere they got into this. E a propósito, isso se tornou um caminho muito fácil para Confúcio sequestrar essa ideia de vergonha e toda essa ideia de manter a dignidade, de manter a face, vem através disso. The next one is related, but the fear of wrong. It's nothing. It's not so much concerning about you, but it's concerning for others. E o próximo é bastante relacionado, o medo das más ações. Não é tão relacionado com você, mas é mais relacionado com os outros. I don't know, put it in a very plain word. Maybe this feeling bad that you have done something bad to others, that's very related to here. Então, colocando em poucas palavras, sentir-se mal por ter feito mal a outras pessoas, isso é bastante relacionado a isso.
nothing. All these values such as, oh, I'm sorry, apologizing, like declaring your mistake, they may have come from this. Or the first one, I mean the fifth one also. 那这些好像 Então, 说 esse 道 valor 歉 de 啊 pedir 道歉的 desculpas, 重要的 de 错误 declarar que 这 você 些都 fez alguma 宣告 coisa 自己 errada 的 para 错 alguém, 误，这些呢都 venha 都是 muito 跟这个亲友 desses, 和亲 desse 的价值观 medo 有关。 de fazer coisas erradas. E também da quinta, Basically, do quinto harming valor. others, not harming others, and based on having a complete or partial understanding of empathy that I was talking earlier. Basicamente não fazer 实际 mal 上 aos 是 outros 不 e 伤 também 害别 uma 人，而 compreensão 这个不伤害别人 parcial a 就基于我 respeito 们刚 da 才提到 empatia, 的这 como 个同理 da 心 empatia que eu estava falando mais cedo. 你完全的或者片面的对于这个同理心的理解，在这个同理心的基础上呢，去不伤害别人。 Okay. Now the seventh one is a little complicated. Então, o sétimo é um pouco This is complicado. prajna, which is wisdom. So put it just first generally. The seventh value is the prajna. Então, colocando de forma simples, o sétimo valor é prajna, Okay. sabedoria. So a lot of us, for instance, parents put so much emphasis on education of the children, right? Então, os pais, nós colocamos muito esforço na educação das crianças. Inteligência. Education, but probably more powerfully intelligence of their children. Então, os pais colocam essa ênfase bastante na educação, mas principalmente na inteligência, acima de tudo na inteligência dos seus filhos. The way Buddhists think is intelligence, education is not a value. Mas o que os budistas pensam é que a inteligência, a educação, não necessariamente são valores, não são realmente valores. Prajna, wisdom is the value. Education, and just because you are educated, just because you are intelligent, doesn't mean you have wisdom. This is what the Buddhists think. Então, só porque você é inteligente ou tem educação, não necessariamente significa que você tem sabedoria. É isso que os budistas pensam. You may be very educated, very intelligent. Você pode ser muito educado, muito inteligente. Still, you may think like this. Okay, you're very smart, you're very intelligent, you're very educated. And because you are intelligent, because you are smart, it gives more reason to think that world is in your hand. We say this. Então, porque você pode pensar dessa maneira, porque você é muito inteligente, muito esperto, muito educado, você pode achar que ainda mais tudo está nas suas mãos. Os budistas acham não necessariamente. As I said, we have already fired the God. Porque Now the educated and intelligent people think they are the God. So I can create. My destiny is in my hand. Buddhists think, not really. Your destiny is not in your hand. That's what. So you need to have the wisdom. Então, como nós falamos mais cedo, os deuses já foram demitidos, agora é a ciência. Os cientistas é que se sentem os deuses, eles é que sabem tudo, que conhecem tudo, que podem criar tudo. Do ponto de vista budista, os budistas eles pensam não é bem assim, não é tudo que está nas suas mãos. Você não controla o seu destino.
And of course, ultimately, the Buddhists are talking about the wisdom of understanding the Shunyata, of course. E claro que, de forma última, os budistas estão falando da sabedoria que reconhece Shunyata, claro. 悟空性的智慧，般若智慧。Wait. Lenye number chip, shut up. Yeah, so shut up, the word wisdom, the excellent supreme mind. Então, Sherab, a palavra Sherab, sabedoria, a mente suprema. Well, I think something like it doesn't mean that you don't try, or you don't do any of this education, or it doesn't mean at all, because if you do that, that's actually the reverse. You're actually believing that nothing will work. Então, não quer dizer que você não faz nada disso a respeito da educação, que você não educa, não, porque na verdade seria o inverso. Você estaria acreditando que nada funciona. 如果你这么做的话呢，它其实只是反过来而已，就是说你认为任何东西都没有用。Yeah. So this is 7 different ways, sort of how Buddhists sometimes categorize when Buddhists talk about value. Então, essas são 7 maneiras ou formas que os budistas às vezes falam quando categorizam os valores. Okay, maybe ask some questions. Então, talvez vocês possam fazer algumas perguntas. There are a few questions coming in through the Zoom. Maybe we'll take one or two from there first. Então, há algumas perguntas que estão sendo feitas através do Zoom. Talvez possamos responder Okay. uma ou duas Earlier delas. there was a for the earlier session, this question came in. Tashitale Rinpoche-la, what do you think of some Buddhist practitioners and masters who think of being LGBT is dukkha and who sometimes stigmatize us? What advice would you give them? Thank you. Então, o que o Rinpoche... Yes. What do you think of Buddhist practitioners and masters who think of being LGBT is dukkha? Então, uma das perguntas que chegou na primeira sessão é o que o Rinpoche acha de alguns mestres e praticantes budistas que consideram LGBT como sendo dukkha. It's not like more dukkha than the others. E não é mais dukkha do que as outras dukkha. It's not really extra dukkha. Não se trata realmente de dukkha extra. Depending on, situation, I guess. Depende da situação, eu acredito. I think I've said this to some of this. I have a student. He believes he's gender fluid or something. Eu já falei isso em algum momento. Eu tenho um aluno que ele acredita que ele é de gênero fluido.
evening he dresses as man, like that. Algumas manhãs ele se veste como uma mulher e de noite se veste como um homem, assim. And 就灵活，性别灵活。 every time we have some, like appointment, takes like few, like minutes, like 10, 20 minutes more because takes time to, decoration. 每次 É, 开会的时候， cada vez que nós 总是 temos um 需要 encontro, geralmente 准 isso 备 dura 花时间 10, 20 minutos mais, porque precisa de uma certa decoração. So why do you do this? Like time is so limited and you have go through all this carrying like 2, 3 sets of, dress and all that. Why E, go through all that? 有一次 e 我问 uma 他 vez eu 说 perguntei 这 para 么 ele, 多东西 pô, o 呢 tempo é tão 都没有 curto, 时 por 间 que 嘛， que 时间是有 você 限 precisa 的， passar por 没 tudo 办 isso, 法 carregando 开 sempre 会 3 有这么 conjuntos de 多 roupa? Por que tudo He isso? came to me and said, Rinpoche, you don't know what you are missing. It's so nice. It's so nice to wear those long, like bra and, like lace bra. So you don't know what you are missing. Actually, that made me think so many days. E ele me 然后 disse, 他回答 Rinpoche, 说 você não ：“Rinpoche， sabe 你 que 不 está 知道你 perdendo. 失去了 É 什么， muito 你知道要 bacana 穿这 poder estar 些好像蕾 vestindo 丝 todas 的 essas coisas, 胸罩啊，什 sutiãs, 么是那么的 sutiã de 美，你根本不 lacinho, 知道 e 你 isso me 失 fez 去了 pensar por 少 muitos 少享 dias. 受了什么。”然后他说这番话让仁波切思考了几天。 I was thinking, like, wow, if the Buddhist idea of, continuous rebirth better be true. If not, I'm missing a lot. E eu fiquei pensando, essa ideia budista de renascimentos consecutivos é melhor que seja verdade, senão eu vou estar perdendo um monte aqui. And there's a more recent one that came online from the online audience. Thank you for your precious teaching. When you say contentment with everything except the truth, does this mean that you should continue to search for the truth, continue the curiosity in pursuit of the truth? E então, quando Rinpoche fala de ter contentamento a respeito de tudo, exceto em relação à verdade, o Rinpoche quer dizer que nós devemos manter a busca pela verdade incessantemente. The only thing I want to add is, yes, you should pursue the truth all the way, but pursuit does not necessarily mean just hearing and contemplation. It also means practice. Sim, exatamente. Eu quero dizer que a busca incessante pela verdade, mas eu preciso acrescentar aqui que a busca da verdade, incessante pela verdade, não somente através de ouvir e contemplar, mas também através de praticar. There are a few more, so I'm not sure whether the audience would like to ask. Mais algumas? Eu não sei se alguém aqui da plateia gostaria de fazer pergunta. How does the confidence arise from discipline, Sila, not force or become conceit? Então, como que a confiança que surge da disciplina, ela não se torna uma pretensão, conceito? Okay, the word confidence, which is translated from the Tibetan word, if we translate it into Tibetan, I think it's popa. In one way, confidence is something to do with being able to outwit your old habit. Então, se tomarmos a palavra tibetana para confiança, ela sugere uma ideia de superação. But habit is always like a few steps ahead, always, isn't it? De superar o hábito, mas o hábito está sempre como que alguns passos à frente.
way to counter is by adopting this consistency, but a short, I don't know, discipline method. That can be anything, sitting, not just. I think this is the problem with the Buddhists. The moment they hear the word discipline, then they are always interpreting as sitting or doing something supposedly holy. You understand? Not necessarily. 那去对治它的那个 quando 方法 falamos de 就是 disciplina, pode se tratar de é dito que 很短时间，但 funciona 是 melhor de 持续 formas 的有持续性 de 的这个 pouco em 短 pouco. 时间的戒律 Isso é uma questão também, porque os budistas, sempre que se fala em disciplina, sugere 我们一 alguns 听到纪律或戒 que 律 se 的 deva 时候，我们 sentar, 马上就认为是 sugere alguma 做 coisa que seja 或者做某些 sagrada, 非 mas não é 常 assim. 的事情。 So, okay. What do you call it? Discipline, especially for the beginners, has this element of routine. A disciplina, especialmente para os iniciantes, tem esse elemento de rotina. 这个时间表，这个做事情的顺序的元素。 Routine is something that we really don't like. E rotina é algo que nós não 顺序和常规呢， gostamos. 是我们真的很不喜欢的东西。 But for the time being, this is one best way to counter the habit through applying routine. Mas, por enquanto, esse é das melhores formas de contrapor o hábito, a rotina. 每天日常的例行的这个例行的时程。 At the same time, discipline also has something to do with disrupting another routine. E, ao mesmo tempo, a disciplina, a rotina, ela tem um pouco a ver com romper com outra rotina. 日常的这个例行的活动或顺序。 I guess so. The balance of adopting a routine and disrupting another routine, this within your capacity, if you apply, then sense of achievement, sense of, I don't know, achievement. Então, esse equilíbrio entre uma rotina e romper com uma rotina e uma outra rotina, esse equilíbrio, se você conseguir aplicar isso, acho que tem um pouco a ver com um sentido de realização, de alcançar algo. 在你的能力以内取得平衡呢，这个Like 它就会给你带来一种成就感。 it's difficult, but at the same time, it's doable. 它很困难， É difícil, mas ao mesmo tempo é factível. Difficult because it's a little tricky. É difícil porque é um pouco traiçoeiro. 因为它有一点棘手。 So let's say you want to lose your weight 比方 Então 说 vamos dizer que você queira perder peso, from 76 kilo to 75. 它从76 de 76 quilos para 75. It hasn't been, it's like 75 point something. It's taking long time, right? Então vamos dizer que esteja levando um tempão, você está com 75 ponto alguma coisa. 都做不到。 Discipline is sometimes a bit like this. Okay, so then you have this really your favorite pasta shop somewhere. Então, a disciplina é um pouco assim, vamos dizer que você tem essa loja, esse restaurante de massas em algum lugar. Then you Favorito. tell yourself, on the day I hit 75, I will reward myself with a plate of pasta. Então você diz assim, mesmo que o dia que eu chegar nos 75 quilos, eu vou me dar o prêmio de comer um prato daquela massa. 去那边吃意大利面。
it's a little risky, 有一点 É um pouco arriscado, but 有点 also 冒险， but also it can be it works. 但是它 mas 有效。 também Yeah. funciona. Yeah. This is a little have to be very savvy. 所以你要 Você precisa ser muito sagaz. Can we take two questions from the audience who have written in? The first question is, what do you think about OnlyFans? OnlyFans is an online, I checked, online subscription platform known for hosting adult content, and the revenue is about $900 million. What is it? Right. What do I think about it? Okay, I will look at it and then tell you. Então, a pergunta é, cortou um pouco o som no momento, a pergunta é o que o Rinpoche acha sobre essa plataforma da internet, plataforma adulta, que tem um valor de mercado de aproximadamente Okay, 900 the second question. milhões de dólares, aspiration to adopt the third discipline. e o Rinpoche disse que não sabe sobre isso e ele vai dar uma olhada para poder opinar. Mas ele acha que ele vai fazer isso adotando Benefit others. a terceira ética, aquela de beneficiar os outros, quando ele for I'll olhar. try to have the aspiration. E ele vai tentar ter essa aspiração. 有这样的一个我发愿要尝试有这样的一种道德。 So I will think like, okay, how many did you say? 90 million? 900 million as of 2021, 2 years ago. That means these guys have some really good tricks. 9亿 Então, essa plataforma tem 900 milhões de seguidores e tinha em 2021, eles devem ter alguns truques bem bons. Even once they could somewhere say that all compounded things are impermanent. Why not? 如果他 Então, se em algum momento eles disserem ou colocarem naquele conteúdo de que todas as coisas compostas são impermanentes, bom, então por que não? 尝试呢？ Okay. The second question is from the audience. How do I check whether I am led by my pride, confusion, or ego, or wisdom? Can you suggest a way for self-checking? Então, você pode sugerir alguma forma de auto-checagem para saber se eu estou seguindo o meu 我 orgulho, 要怎么去 自己 o meu 去检 próprio 视 ego, ou se eu estou 对 agindo 我的 com sabedoria. 傲慢心、我的我的迷惑、我的自我等等呢，给牵引了呢？那有什么方法可以来自我检视、自我检查？ That's why one of the value we talked earlier, curiosity, never stop learning. I guess that's why the value is there. 就有点 E 困难 eu 为什么 acredito 为什 que 么 aquele valor que estávamos falando mais cedo sobre a curiosidade, eu tenho a impressão que é por esse motivo que ele If está you're lá. not following a path, a Buddhist path, there is actually a systematic method of sort of pulling rug out of your feet. There is. Então, se você está seguindo o caminho budista, há um método sistemático para puxar o tapete debaixo dos seus pés. Existe esse método. 脚底下抽出毯子，就 But generally, things like ethic can bring pride, judgment, moral superiority, and all that. 但总体 Mas, de um modo geral, coisas como ética, 带来 julgamento, 傲慢心， superioridade moral, elas podem 就是觉得自己 surgir 行为比较高尚 desse conceito de ética. 道德优
take a question from the gentleman earlier. Good afternoon, Rinpoche. My friends and I actually want to wish you good health and thank you for the teaching. On the path towards knowing the truth, we need wisdom, we need method. Earlier you mentioned about using empathy as also a method. How different is this empathy as compared to compassion? Thank you. 那之前仁波切提到呢， o que difere empatia de 道 compaixão? 路追寻真理的道路上，我们需要智慧和方便。那你也提到这个同理心作为方便或方法，那这个同理心跟悲心有什么不同呢？ Yeah, this language such as compassion and all of this, I'm just using it very loosely. 我用这些 Então, 比 esse 较 vocabulário, 字眼 como por exemplo compaixão, eu uso ele de forma muito livre. 概略性的使用而已。 The Buddhist word like karuna, nyingje, is quite vast. Actually, understanding the shunyata is the karuna. That is the real compassion. Então, a palavra budista, karuna, na verdade, realizar a shunyata é a karuna verdadeira, a verdadeira compaixão, é realizar a shunyata. I'm borrowing Nagarjuna's there's a Nagarjuna's teaching where he talks a little bit about something similar. So let me explain this a little bit. I'll try. Então, eu vou tomar emprestado um ensinamento de Nagarjuna que fala sobre isso. Eu, pelo menos, vou tentar. I think it comes from a text called 60 verses of wisdom or vidya. Wisdom, yeah. Acho que se chama os 60 versos de sabedoria ou vidya. 或者明吧，明的关于智慧或者明的这个60颂。 I'm sure some of you have heard this. So let's say I'm a magician here. 比方说， E eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram isso. Assim, vamos dizer que eu sou um mágico You're the audience. e vocês são a plateia. And I created all this 我制造 E eu criei tudo isso out of my magic. 用我的魔术， com a minha mágica. And you're all kids. 你们都是小 E 孩 vocês 子 são todos crianças. Nagarjuna used the word kid, chiva. 龙树菩萨 E 用了这个 Nagarjuna usou a palavra criança. Chiva, word chiva, kid. Actually, I don't know whether kid maybe is not the right word. Immature. 啊，其实 E 它 talvez 用的 criança não 是 seja a palavra 幼稚 certa, 或者是 imaturo. 大概 Imaturo é a 就是 palavra 有 certa. 幼稚的这个意思， Not grown up. they say. 还没有成长。 Não So let's crescido, say basicamente. you're all not grown up. 比 Então 方 vamos 说 dizer que todos vocês são não crescidos, Easily fooled. 容易 fáceis de 轻易 enganar. 会被欺骗， So you are all like, wow, all that. 你们 E 全部 todos 都 vocês 哇 estão 哇 uau, uau, assim. And then, I maybe, like pluck this and then some of you, you get angry, cry like this. 我可能采 Então 了 vamos 一 dizer 花 que 蕊， eu 然后 arranque 就 um pedaço 啊 dessa 哭 flor 了， e 然后 vocês 就 ficam 生气了， tristes, 然后 vocês 失 ficam 望。 bravos e choram. Me, I'm a magician. 我是魔 Então 术 eu 师， sou I mágico, know. 我 eu 知道， sei. As you get fooled, I know. 当你被欺骗 Enquanto vocês são enganados, eu You sei. get happy and sad all the time, I know. E quando vocês ficam 你开心伤心的时候，我知 felizes e 道， tristes, All todo along tempo I eu know. sou. 我一直都知道。 Todo tempo eu sei. So you were talking about compassion, right? Então você está falando sobre compaixão, certo? So my understanding of your getting fooled and getting excited and getting sad is actually kindergarten level of compassion.
Então, a minha compreensão é de você estar sendo enganado, você está sendo feito feliz ou triste. Então, esse meu entendimento é o nível mais básico, mais jardim de infância fully blown. de compaixão. Não chega nem aos pés de uma compaixão totalmente So the maturada. guys in the next room, 隔壁房的那 Então, 些 os caras they don't know this. na sala ao lado, eles não sabem de nada disso. None of this, they don't know. Eles não sabem So sobre if you go isso. and ask, did you know that there was all these fools, like immature, like easily fooled people, and there's this strange magician who was performing magic, and they got all excited and some cried and all of that. No idea, nothing, it doesn't even exist. 那你去 E se você for para essas pessoas na sala ao lado e disser, olha, tem toda essa plateia, todos ficaram tristes, excitados, felizes, encantados, e há esse mágico estranho, e a pessoa não faz a menor ideia do que é isso, não tem o menor conhecimento disso, eles não They sabem will de say, oh, nada. yeah, oh, okay, well, something like that. That much is the response they would give you. 他们给的 Então, talvez eles digam, é mesmo, That is considered Mahakaruna, isso é, consi- graduate level of. 那个 isso 是 é considerado Mahakaruna, o mais elevado nível de compaixão. 大学毕业的那个层次的悲心。 So the Mahayanas, the philosophy of Karuna, quite vast. 大乘对 Então, 悲心 no 的 Mahayana, a ideia, a filosofia de Karuna é vasta. And, many times we are talking about the Bodhisattva level, the magician's level, and among yourself also kind of compassion. 很多时候我们 Então, a maior 讲 parte do tempo estamos falando no nível do Bodhisattva, no nível do mágico, no nível de vocês 我 mesmos. 们自己各自之间的那种层次的悲心。 Okay. We apologize first because there are a lot of questions from the audience, and we would like to give audience on the left and right side the opportunity to ask some questions. So those who have very key questions can raise our hands so that one of our volunteers. Okay, we have a lady from the back. Thank you. Tashidele Rinpoche, I really enjoyed the discussion this morning about values. So my question is around the role of respect for authority versus assertive advocacy for the needs of people in the grassroots. So, for example, there have been a monk or two in the Mahayana tradition overseas that have been involved in sexual indecencies with women, and it has taken women a long time to be able to file some kind of legal action and come together as a community to look at how to resolve this conflict and be able to bring these leaders to understand what they have done to women who have been, I guess, in positions of vulnerability. So that's just one example. And then, of course, we've got racial conflicts where people have, a black woman stands up in the bus and goes, I'm not going to accept that I can't take the public bus because I'm black and the rest of the people are white. So what would you say about challenging the norms versus following maybe what we see as just karma playing out? Thank you. Então, a pergunta é sobre o conflito entre respeito e autoridade e os direitos das pessoas num nível mais básico. Então, a pergunta dá dois exemplos, o exemplo de práticas sexuais indecentes, de abusos praticados por mestres do Mahayana, e as pessoas que levam algum tempo, as mulheres, né, que levam algum tempo para tomar alguma atitude legal em relação a isso, e solucionar essas questões junto e a resposta desses mestres envolvidos nisso
para resolver essa situação. E o outro exemplo que a pergunta coloca é sobre questões raciais, de uma pessoa que, por exemplo, se levanta dentro de um ônibus, uma pessoa negra que se levanta dentro de um ônibus e onde ela é hostilizada e ela se recusa a se retirar do ônibus devido a ser negra. Então a pergunta é sobre o que o Rinpoche acha sobre essas questões de desafiar normas. Your last part of the question, the karma playing out, that's a very important. Então tem uma questão, um ingrediente de karma também na pergunta e que o Rinpoche diz que é bastante importante esse ingrediente. Therefore, all the more reason things need to be corrected, things need to be, exposed, things need to be, I don't know, whatever we need to do. Então, porque existe o karma, é que as coisas precisam ser corrigidas, as coisas precisam ser expostas, tudo que nós fazemos. Most importantly, the victims need to be, saved. Acima de tudo, as vítimas precisam ser salvaguardadas. In the case of sexual misconduct from the teachers, whatever, for the Dharma, for the Buddha Dharma, for the sake of the Buddha Dharma, these things need to be talked, sorted out. E quanto e quanto à má conduta sexual cometida pelos professores e isso, especialmente pelo Dharma do Buda, isso precisa ser falado, precisa ser resolvido, precisa se lidar com isso. This is something that has happened long, time immemorial. E isso é algo que tem acontecido desde tempos imemoriais. And in different time, different people have tried to manage that. I don't know, try to sort this out, try to solve the problem. Em momentos diferentes, as pessoas tentaram resolver isso, tentaram solucionar isso, abordar esse tema. But the racial problem, wow, this is not going to go that easily, this one. Mas a questão racial, essa não vai desaparecer tão facilmente. At the end, it is all, I think, this is personally my feeling, it all goes down to identity problem, identity crisis. Na minha opinião pessoal, eu acho que tudo se resume a uma crise de identidade, a uma questão de identidade. This obsession towards the identity, this like Essa obsessão com a identidade, isso I don't want to say caused a lot of problems, but it is really all these problems that we have looks like it's related to one big is a identity problem. E eu não quero dizer causar, mas uma série desses problemas, a maioria dos problemas que temos por aí, eles podem se resumir a um grande problema, que é o problema de identidade. Fundamentally,
answered ourselves this question: who I am, do I exist, what am I, what I am. 呃 Fundamentalmente, eu 根 acho 本 que 上 nós 来 nunca 说呢， conseguimos 似乎 responder 从 essas 来没有找 perguntas: 到 quem 一 sou 个 eu, 真 o 正 que 的 eu 答案， sou, 关于我是谁，我为什么存在，我 por 是什 que 么。 que eu existo. If population is small, if relatively the country is affluent enough to eat, so to speak, in timely rain, all of that, then looks like the identity crisis has to sort of settle down a bit. Então, se a população for pequena, se de alguma maneira a nação consegue lidar com seus assuntos, que se a chuva vem na hora certa, esse problema de identidade parece que desaparece um pouco. 看起来这个身份危机的情况会稍微安定一点。 Okay. That's the question from the right side. Hello. 大师别来说，I'm going to ask you a personal question, which I hope will benefit others who are listening as well. Rinpoche, if we've done something unethical in our lives, we recognize it that we have done something unethical. Besides the deep regret that you live with, what are practical things that you can do so that the depression of, I've done something so unethical doesn't overpower your life? Well, according to Buddhism, the regret or this regret has already dented that what do you call it, that force of negativity. So it's you see, now we are talking about a value. This is just another value. We are now talking in more detail. 那这位女士她的问题是 Então, a 问我们什么 pergunta 是 é 作 uma 为 pergunta 法国人 pessoal. 是对 Se 我 por 们 um acaso 的 nós 身份 cometemos algum ato 那 errado 我们能 e 够做些 temos 什么实际的事 nos 情 arrependemos desse 让 ato 我们 errado, 的 temos 生命 um 都完 profundo 全被这样的 arrependimento 懊悔 disso, 的那 o 个 que fazer? Além da 后 própria 悔的那个 vergonha, 后 né, 遗 da 感 depressão, 能够慢 de 慢消 reconhecer 减 que 掉， 不让 se 它 teve um ato negativo, o que fazer? 对消除 Então, 消退 o 掉， Rinpoche, 让 a 消退 resposta 掉 do 这个 Rinpoche é 让 que 自己呢 o 能够在这 próprio, 个懊 do 悔 ponto de 之 vista 下 budista, 让 o 自己 próprio arrependimento, ele já causou algum dano nessa negatividade. Então, de novo, aqui nós estamos falando sobre valores. A gente está falando mais profundamente sobre 且戳了一个 valores. 洞，就这样的懊悔心会在你恶的那个力量上已经戳了一个洞，这个这又是另外一个价值观。 Actually, some sutra says that's actually a big purification, if you like. 有些佛经里面他们 E 说 alguns 这 sutras, 是 inclusive, falam que é uma grande purificação. 就是你自己的懊悔 O seu próprio arrependimento é uma grande purificação. Can, like expose yourself to the one who, if you have done something wrong to somebody, you can expose. If it is, like unethical, that is not necessarily related to someone, but still you exposing. Those methods can be applied to sort of cool yourself. Remember the word cool? 还有佛教 Então, além disso, você pode expor esse ato negativo que você cometeu. Expor para a pessoa, para quem você cometeu, e se por um acaso você tenha cometido algo que não seja ético, não necessariamente especificamente para uma pessoa, você pode expor isso para alguém. 刚才我们提到这个清净、清凉哈，让自己能够冷却、清凉、冷静下来。 E isso tem um efeito de alívio, de refrescar, que nós estávamos falando antes. E se por um acaso isso possa ser corrigido ou remendado, faça, mas não é o mais importante.
E isso não é mais importante do que se arrepender. Yeah, this many Buddhist sutras say this regret is like so valuable. It means the person has what they call genuine heart of sadness. E muitos sutras dizem isso, que o mais importante é o arrependimento. Se a pessoa se arrepende, significa que é o que se chama de o coração genuíno de tristeza. Um genuíno coração de tristeza. I don't remember the verses very clearly, but it says something like it's like a mud that is easy for the lotus to grow. So the regret makes you a emotional, defiled being as a, this, like a mud. Like a mud sounds really dirty, but then without this mud, no lotus grows, right? 某部经典也是 Em- 有这么说的， Então, disse que isso faz, o arrependimento é o próprio lodo onde o lótus pode crescer mais exuberante. Então, o lodo tem essa sensação de que é algo sujo, mas a partir dele o lótus pode brotar o seu. So, yeah, practically, you can expose, I don't know, there is even confession liturgy. Confession is maybe not the right word, exposition. 实践是 Então, 你可以 de forma prática, o que você pode fazer é expor, 然后 confessar. Inclusive, há algumas liturgias de confissão. Confissão talvez não seja a melhor palavra é expor. Há algumas liturgias para você expor. 说我承认我做错了什么事，而是那个发露的部分，那个你公开说我做过什么不对的事情，这个是比较重要的。 Then, if you still want to do something that is like a ritual, there are so many rituals. 如果你还要做什么 Mas aí, se você ainda quer fazer mais alguma coisa, como um ritual, há muitos rituais. Tantric rituals also. 有密 Há 室的 rituais 仪式 tântricos, por One of exemplo, the most também. beautiful one exists in Japan. 有其中一个最 E 有 um 名 dos 的 mais 是 bonitos 在 existe no Japão. 存在日本里面。 There's 8 bodhisattvas. Each bodhisattva are kind of like their own their expertise for something. Like Manjushri is for the wisdom, so on and so forth. 所以有这八大菩萨， Então, 每 个 há 菩萨 os 有 8 他特别的 bodhisattvas 长 e项。 cada um deles tem a 比如 sua 说 própria 那个 expertise, 文殊 cada um 菩萨 deles 他 tem, né, a 就 sua própria 智慧是 expertise. 比较厉 Por 害的。 exemplo, Manjushri é a sabedoria, There's one bodhisattva called Akashagarbha. 有 e 一 há 个 um 中国 bodhisattva 叫 chamado Akashagarbha. Then there's a ritual about holding a whole bucket of water and think that Akashagarbha is inside this water and then pouring over on you and chanting the Dharani, stuff like that. Então, há esse ritual de você segurar um balde d'água e imaginar que a Akashagarbha está dentro essa água e então derrubar essa água em você. 就在这个 Rituais 这 assim, 桶水内，然后你 coisas 用 assim. 冷水淋湿自己全身，同时持诵他的陀罗尼，是有这样的仪式。 Yeah, for that, you need to trust that ritual. 你要这么做的话，你 E 就必须信 para 任 isso você precisa acreditar no ritual. And you should trust because it's a trusting a cause and condition. Remember, I was talking about the value of trust. 你也应该 E 相信 você 因为 precisa 你 confiar, 信任 é confiar nas causas e condições. Lembra que eles estavam falando no valor da confiança. 价值观。 If you really trust, it will become that. 如果你真的 E se 信 você 任， realmente confiar, isso vai se tornar isso. Bit like, some stupid beans got roasted, crushed, and put some hot water in it. Now you believe it's coffee. It's that. É da mesma forma que algum grão estúpido é torrado e depois moído e você joga água e você confia que aquilo é café. É a mesma coisa. And talking about karma, it's all because of one goat, right? Coffee started from Morocco or somewhere called Gade, the goat. I think so. Gadi is the name of this goat. Who ate the coffee bean.
something like that. 它是这个 E karma, de novo, é tudo, se resume ao karma, é tudo por causa de 多 um 个的羊叫做 de um 卡迪羊，它 cabrito, 吃 um 了这个 cabrito no 咖啡 Marrocos, que supostamente a história vem daí, Somehow comeu esse grão de café. we are all connected to Kadi. 从 De 古 alguma 至 forma 今 ou de 我 outras, 们 todos 都跟 estamos 这个咖喱 conectados 有 a Kadi, 关 que é o nome 关 desse 系。 cabrito. Maybe, do you want to ask one more? Just one more. Okay. This question came earlier. Is wisdom if wisdom is the front seat driver, would that mean it is time to evaluate our ethical systems which support us? 如果智慧 Então, 是 se a 这个 sabedoria senta no assento do motorista, é a chegada a hora de reavaliarmos os nossos sistemas éticos. Oh, if he is driving, it will always evaluate both compassion and the ethic. 如果智 Então, 慧 se a 是车的 sabedoria 话 está dirigindo, ele sempre vai reavaliar a ética e a 戒律， That's the great e a thing about compaixão. wisdom driver. 这就是智 E 慧 é 是 algo 来 realmente grandioso 算 sobre 是 a sabedoria ser o Problem is, motorista. lot of the time, ethic is the driver. 问题是 O 很 problema 多 é que 时候 muitas 是 vezes a 智 ética é o 慧呢 motorista. 成为那个司机， Wisdom is not even in the car. 智慧都甚 A 至不在 sabedoria 车 não 上， está nem mesmo no So carro. there's nobody evaluating. 没有人 Então, não há ninguém avaliando. There's nobody smart. You know,没有 you have 聪 to 明 be 的 kind 人 of smart in evaluating. Ethics are idiots. Não tem ninguém esperto. Você precisa de alguém esperto para avaliar. E a ética é um idiota. Okay. Well, Ok. Boa noite.